Boa noite, estamos aqui com a Elísia. Tudo bem, Elísia? Bem, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Você pode se apresentar, por favor? Sim. Então, meu nome é Elisa Lassance. A minha história começou lá em 2016, né? Quando eu estava vendo o que eu ia seguir da vida. Eu tinha certeza que eu sabia que eu queria estar no meio de pessoas, cuidar de pessoas. E aí eu decidi fazer a faculdade de fisioterapia, sabe? Porque eu pensei em fazer psicologia, mas enfim, acabei, a vida me levou para a fisioterapia. E aí eu adorei a faculdade, foi muito bom de estar ali no meio das pessoas, de aprender, em nenhum momento eu me arrependi. Só que quando eu comecei a estagiar e depois trabalhar mesmo com os pacientes particulares e no consultório, né, eu comecei pela minha sensibilidade, eu fui começando a tocar nas pessoas, principalmente aqui no peito, eu comecei a sentir coisas, sabe? De colocar a mão ali no cardíaco, no chakra cardíaco aqui no peito, e eu meio que li o pensamento das pessoas. E aí, por causa disso, o Reiki me chamou. Então, eu comecei, fiz a formação do Reiki 1, 2 e 3, me tornei mestre em Reiki, que é a cura através da imposição das mãos, a gente faz símbolos, né? E logo depois do Reiki foi um caminho sem volta, porque eu comecei a fazer cursos de aromaterapia, me voltei totalmente para a terapia integrativa, mas não deixei de atender como fisioterapia, né? Como fisioterapeuta. Mas mal eu sabia que eu já estava no momento de transição. Em 2019 foi bem assim o momento que eu percebi que, quer dizer, na verdade eu não percebi que eu estava já na transição, né, de fisioterapeuta para terapeuta integrativa, mas fui fazendo o meu caminho. E eu sempre gostei de tarô, de cartas, né? Já tinha tirado jogos com amigas, eu sempre tive contato com esse meio, né? De estudar um pouquinho, de entender. E volta e meia eu comprava um oráculo daqui, um oráculo de lá. E na pandemia, que eu só atendia online mesmo, que eu fazia elemento de chakras e reiki também à distância, que é possível, no final da sessão, nas pessoas, nas mulheres que eu sentia que elas gostavam, eu falava: Você quer que eu tire uma cartinha? Quer um oráculo para fechar o atendimento? E todas falavam que sim, que queriam. E aí aquilo ficou forte em mim, até que uma paciente falou assim para mim: Elisa, você já pensou em ler cartas? Aí eu: Não, ler cartas? Como assim? Eu falei: É, de ser taróloga. Eu falei: Jura? Nunca pensei. E aí, a partir daquela pergunta daquela paciente, né, eu falei, caramba, aí eu comecei a me questionar, falei, gente, realmente, eu tenho cristais, né, entendo, estudo, sou aromaterapeuta, por que não? E aí eu fui, foi aquela sementinha na minha cabeça ali, e aí ano passado, decidi comprar um curso mesmo online de tarô, né, a professora me deu aulas, assim, foram mais de 90 aulas, e depois eu recebi meu certificado, e aí, finalmente, agora eu sou taróloga. Decidi, assim, vir para essa missão de vida que eu descobri que é a minha missão de vida. Eu comecei na físio, tratando o corpo, para vir para a terapia integrativa, tratando, o sentir, sabe, as emoções. E Eu já, aí, desculpa, eu já vou puxar o seu tema, mas eu tô vendo uma luz cor-de-rosa em volta de você. Uma luz muito forte rosa em volta de você. E eu nem sei o que, eu não tenho aptidão para nada disso, mas eu tô vendo uma luz cor-de-rosa, eu não faço ideia do que seja isso. Você deve entender jura? melhor do que eu, juro, uma luz cor-de-rosa, rosa bem Barbie mesmo, uma luz Aham. rosa Barbie em volta de você. E eu nem sei, eu não entendo dessas coisas. E tô vendo uma luz cor-de-rosa em volta de você. Mas vamos lá, o seu tema é o caminho de volta para o feminino com o tarô. Pode falar um pouquinho mais, por favor? Sim. Então, e aí quando realmente eu escutei, né, aquele convite que a paciente fez para mim, aí isso foi em 2021 que ela fez, falou isso para mim. E aí só ano passado realmente que eu comprei o curso. Eu fiquei, por que não? Por que não? E aí fui me aproximando até que eu me formei como taróloga. Mas na verdade, para eu chegar nesse caminho profissional, né, foi lá atrás, sem saber, foi por mim, sabe? Eu precisava me olhar, precisava me amar, e eu precisava voltar para mim, me entender, me conhecer. E aí, depois que eu percebi que de tanto me amar, me acolher, eu percebi que com o tarô eu podia fazer isso, sabe? Então, esse caminho de volta para o feminino é mostrar para as mulheres, o meu público é feminino, como, através do simbolismo do tarô, elas podem escolher fazer esse caminho para o feminino de volta, sabe? Porque a maioria das mulheres
Tem essa questão de estar o masculino mais ativado, porque tem que fazer milhares de coisas no dia a dia, e o feminino fica ali guardadinho. Não some, né? Mas ele fica guardadinho e não é tão explorado. E aí isso atrapalha bastante, né? Sim. Pra gente. E como seria esse caminho de volta? Se conhecer, né? Se amar. Se amar em primeiro lugar, saber se dar os limites, saber o que quer, o que não quer. Primeiro para si, né? Se olhar no espelho, literalmente um caminho de se olhar no espelho e ver quem eu sou, né? Por que que eu vim nessa vida, qual é a missão de vida que eu tenho, como pessoa, como profissional, né? Como mãe, como filha, enfim, independente de como, de que situação, né? Em que situação a mulher se encontre, mas ela precisa se amar e se olhar, sabe? Porque a gente primeiro tem que se olhar para depois seguir em frente, né? Sim. E como você fez esse caminho de volta para si mesma? Não fiz exatamente com o tarô. O tarô, na verdade, eu finalizei o meu caminho de volta, sabe? Foi com muito autoconhecimento. Eu comecei lá atrás com uma colega com o Theta Healing, que é a reprogramação mental, e comecei a, né, que são os pontinhos que tocam, não sei se você conhece, são pontinhos que tocam, a gente vai reprogramando, né? A terapeuta vai tocando ali e vai dizendo novas frases para a gente formar novas conexões. Então, eu comecei lá em 2019, como eu te falei, né, que eu comecei a estudar aromaterapia e comecei o meu tratamento mesmo. E yoga, a própria aromaterapia, eu fazia perfumes para mim, ainda faço. Me conectar com mulheres assim mais velhas, com mais experiência, sabe? Mas eu acho que o principal, o que me ajudou mesmo, foi um divisor de águas, foi a minha separação. Porque quando eu estava lá, né, sendo mãe dos meus filhos, no antigo casamento, eu estava o oposto do que eu sou hoje. E aí eu olhei para aquilo lá, né, em relação assim, à submissão, a não dar limites, a não saber quem eu era, sabe? Dizer eu quero isso, eu não quero isso, eu permito isso, eu não permito. Quando eu decidi me separar, eu falei, caramba, eu vou precisar agora me reconhecer quem eu sou, porque eu não sabia quem eu era. E aí eu realmente a separação foi ali para mim foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? Porque eu pude me reconectar comigo mesma e aí eu percebi, caramba, essa sou eu. Que antes eu não sabia quem era a Elise, era uma máscara que estava ali em mim, sabe? E eu não era, eu era extremamente agressiva, violenta, porque eu precisava carregar muita coisa ali, sabe? Muita responsabilidade que nem eram minhas, eram do masculino. E aí, quando eu comecei a tirar os pesos, a separação em si, de fato, foi a libertação. Então, tirou muito peso já, o peso principal. E aí, eu fui caminhando e vendo, não, eu fiz muita coisa errada também, eu estava errada, não estava no meu feminino, estava agindo com a energia masculina. E aí, junto assim com as terapias integrativas, né, principalmente as meditações, a yoga e o Theta Healing, lá atrás, junto com a aromaterapia, foram que me ajudaram a entender e me reconectar, fazer novas conexões. E depois com o tarô, na jornada do tarô, que quando a gente vai aprendendo, cada arcano, né, são 22 arcanos, a gente vai aprendendo a carta, o que a carta tem para dizer, e a gente acaba que se reconhece, porque, cara, eu já passei por isso. Sabe, no tarô tem o eremita. O eremita, que é o arcano 9, ele é um homem sábio, que precisa ficar só para se entender. E quando chegou nessa carta, eu falei, caramba, realmente eu precisava me isolar ali de tudo, de todos, de então sair de casa, ficar ali só com meus filhos e ver quem eu realmente era, para poder me identificar e dizer, sou eu, essa sou eu, Elise, sabe? Então, cada carta foi me ensinando e concluindo, eu falei, caramba, já passei por isso, já passei, fui me identificando, sabe? E aí, quando chegou na última carta, na formação mesmo, realmente foi assim, pronto, estou pronta. Estou pronta para mim e estou pronta para trabalhar, sabe? E ensinar, né, o que eu aprendi. Quando você se deu conta que você estava em processo de mudança, como é que foi para você? O que que você sentiu nesse caminho aí que você percorreu? Muito medo, porque de deixar, né? Lá atrás eu tinha decidido que eu queria mudar. Mas quando as coisas começaram a acontecer, os desafios, eu tinha muito medo. Eu falei, caramba, e se não der certo? E se eu ficar sozinha? E se eu não dar conta da casa, das crianças, né? Porque depois eu fiquei sozinha com as crianças. E a palavra principal era medo.
sabe? Mas dentro de mim eu falei assim, eu prefiro ter medo e realmente eu tá mudando do que estar lá atrás e sofrendo. Pelo menos eu não sofria mais. É um sofrimento para mudança, não um sofrimento de uma coisa que não, uma situação que não pode ser mudada, sabe? Mas o medo foi o principal, de achar que não ia conseguir. E aos pouquinhos o medo foi dando lugar à força, à coragem, sabe? E quando você de fato mudou, qual foi o principal sentimento? Então, foi exatamente quando eu deixei de ter medo, sabe? Que eu sinto que finalizou meu processo ali de literalmente me tornei livre, porque o medo me prendia em muitas situações. Ah, eu acho que eu vou esperar essa situação que aí eu vou estar livre, livre de emoções, né? De sensação que eu posso ir. E aí, quando realmente eu deixei de ter medo, né? De me olhar no espelho e me encarar ali, de caramba, essa sou eu, e eu posso falar o que eu quiser sem ser julgada, e se eu for julgada, tá tudo bem, sabe? Medo de falar algo e ter alguma consequência e me prejudicar como mãe, enquanto mãe, né? Que é no caso da minha jornada. Quando eu parei de ter medo, eu vou falar assim, eu vou defender meus direitos, defender o que eu penso, defender meus filhos, acabou, sabe? E não ter medo e se nutrir tem muito da carta da Imperatriz, que é o arcano 3, que para a gente poder dar para o outro, a gente precisa se olhar primeiro, se nutrir primeiro, sabe? E foi exatamente isso, assim, foi o auge da cura, foi eu conseguir olhar, me amar, dar meus limites, sabe? E hoje eu me vejo assim. Claro que a gente, né, enquanto tá aqui vivo, a gente sempre tá sempre aprendendo, né? Nunca vou me fechar, eu aprendi tudo, impossível. Mas hoje eu me sinto assim, preenchida, sabe? O copo ali tá cheio, ele pode receber água sempre, mas eu me sinto preenchida, sabe? Não sou dependente de ninguém para sentir, para ser, sabe? Isso é muito libertador. A mesa aí tá posta, né? Tá, Então, tá assim, sim. você vai jogar pra você, mas quem vai perguntar sou eu, tá bom? Tá bem. Então Uhum. vai, abre aí o jogo. Deixa eu embaralhar aqui, que aí tava na. O bolinho tava aqui com cristalzinho. Você consegue ver? Consigo. Você tá vendo só minhas mãos, né? Não tá Sim, vendo a suas mesa. mãos. Quer Mas que aí eu você coloque aqui? mostra, levanta a carta e mostra quando Tá, você for falar sobre ela. sim. Tá, pode fazer a pergunta, que aí eu tenho que embaralhar pensando na pergunta. Qual o seu próximo desafio? Tá, vamos lá. Caiu uma aqui. Tá, vou considerar essa aqui, porque caiu duas. Ó, saiu aqui a carta do louco, do arcano, o primeiro arcano, zero. E faz muito sentido, por quê? Olha que interessante. Na verdade, esse arcano do louco, ele pede pra gente se jogar, sabe? É o primeiro arcano. E aí, é exatamente isso que eu tô fazendo, sabe? Não é que é exatamente um desafio, porque não é difícil para mim, né? Porque tarô sou eu sou, né? É o que eu faço, mas eu tô num momento assim de, será que, né? Tem as quartas-feiras que eu tô fazendo a tiragem, será que eu preciso fazer mais, né? Mais dias? E aqui diz que sim, sabe? Vou lá, pego a minha, tô pronta, sabe? Aqui com essa trouxinha aqui, quando tem essa cor amarela, representa que é o sol, tá de dia, ele tá de malas prontas para ir, sabe? Então é um sim, o próximo desafio é realmente eu me jogar nas oportunidades. Vamos lá, próxima pergunta. Quais são os seus princípios inegociáveis? Já saiu aqui. É isso mesmo. A carta da lua representa muito a energia materna, né? A energia feminina de mãe. Então, é isso aqui, sou eu, né? Não tem como, eu sou feminina e eu não vou sair daqui, sabe? Esse é meu lugar. Sou mãe leoa e aqui também, né, essa carta da Lua, além de falar da energia feminina, da maternidade, ela fala sobre ilusões. Então, antigamente eu era uma pessoa que me iludia muito e hoje em dia eu sou muito pé no chão. Então, assim, os meus sonhos
são questões assim que eu não tenho como negociar, sabe? Meu sonho em primeiro lugar, minha maternidade em primeiro lugar. Então, é bem isso. Vamos lá, próxima pergunta. É, quais sonhos você já teve e você gostaria que hoje acontecesse? Algum sonho do Tá, passado que você gostaria que hoje acontecesse? tá. Então, eu vou perguntar assim, quais sonhos ainda faltam Isso. para realizar? Acho que Perfeito, fica melhor, perfeito, fica mais sucinto. Tá. perfeito. Bom, saíram duas aqui, mas eu vou considerar essa primeira aqui que saiu. Saiu aqui a Roda da Fortuna. Então, eu sempre disse, né, quando eu decidi ser taróloga, que eu queria ser reconhecida mundialmente. E a Roda da Fortuna representa isso, sabe? Literalmente, o que eu ainda não conquistei é ser reconhecida, não importa, assim, não é que ser todos os países, mas assim, sabe, fora aqui do Brasil. E eu já tenho uma amiga que mora em Portugal, ela é brasileira e ela mora lá. E ela já fala para as colegas, né? Fala, tem uma amiga que é taróloga e tal. Então, assim, Portugal já tá, sabe? Então é bem isso aqui. A Roda da Fortuna representa essa conexão, sabe? Uhum. O que você sonha para o futuro? Olha aqui, saiu o meu arcano preferido, a Imperatriz. O que eu sonho para o futuro é meu sonho grande, é ser a melhor mãe para os meus filhos, sabe? Ser a melhor esposa e ser a melhor profissional. Então, eu digo que a minha carta preferida do tarô é a Imperatriz. Olha aqui como ela tá maravilhosa, sentada no trono. Dá para ver direitinho? Uhum, Ela é dona de si e ela tá cheia de morangos. Na roupa dela aqui tem morangos, tá vendo? Então, é uma colheita farta. Ela tá aqui. E a poltrona, o lugar que ela está sentada é fofinho, sabe? Ela está confortável, bem vestida ali e tem trigo aqui embaixo. Então ela está num lugar maravilhoso, no seu lugar que ela sabe que ela merece, sabe? uhum. Última pergunta para a gente encerrar. Tá É, bem? deixa eu pensar numa pergunta boa, calma aí. É, Nossa, eu nunca fiz isso, adorei. o que você gostaria de saber sobre si mesma? Espero que apareça Tá. nas cartas. Então eu vou fazer assim, vou pedir uma mensagem para hoje, uma mensagem para Tá. hoje, pra mim, tá? Vou aqui, que lindo. Ó, o mago. Olha só, sabe qual é a energia do mago? O mago é o empreendedor do tarô. Então, assim, sendo taróloga, né? Eu sou a dona da minha própria empresa e só depende de mim. Então, assim, a energia que eu vejo aqui do mago, olha aqui, ele tem uma mesa, exatamente como está a minha mesa aqui pronta, né? A minha mesa Uhum, montada. Nessa mesa aqui, vermelha, ele tem todos os utensílios, equipamentos para ele poder trabalhar. E é exatamente como eu estou aqui, a minha mesa montada, os meus cristais, aqui não dá para ver, né? Mas tem aqui meu leque, meus cristais e meus oráculos, então só depende de mim mesmo. E é a energia do empreendedor, ele está lá apontando para cima, né, com a lança aqui, uhum. e é isso. Só depende dele, só depende de mim. Qual conselho você daria para uma mulher que já passou ou está passando pela sua situação de um divórcio, de não saber qual o seu papel, de não saber o que sentir, de estar sobrecarregada? Qual conselho você daria para essa mulher No geral, assim, com filhos, sem filhos, mas com só filhos? Com filhos. com filhos. Eu acho que o principal, primeiro de tudo, é confiar na intuição. Independente da religião, da crença, dentro da mulher, a mulher é naturalmente intuitiva, né? Porque nós temos útero, então o útero tem essa conexão com a intuição. Então, mesmo que ela tenha uma intuição pequena, porque não é trabalhada ou muito grande, é primeiro seguir o coração dela, seguir a intuição e o coração, sabe?
e se reconstruir, né? Porque às vezes foi um divórcio horroroso, às vezes foi um divórcio amigável, independente de como foi o divórcio, eu acho que é ela seguir o coração dela e seguir a intuição e se nutrir, sabe? Essa carta aqui que eu tirei da Imperatriz é isso, é o principal, porque no divórcio, mesmo que tenha sido amigável ou horroroso, dói. Então, ela precisa se acolher. Primeiro, né, para ela poder conseguir reconstruir ali, né, ela precisa se acolher, seguir sua intuição e se nutrir ali. Então, se dar o máximo de amor possível e sentir esse luto, né, porque a maioria das pessoas, homens e mulheres, enfim, a gente está falando de mulheres, tem a tendência, eu tô ótima, o divórcio foi ruim, tipo, eu queria me livrar daquela pessoa e vida que segue. E aí começa a fazer, ir pra festa e tal, curtir, quando na verdade, mesmo que foi, se foi ruim, muito ruim, doeu, né? Porque foi um tempo ali que ela ficou com a pessoa, então ela precisa se curar, chorar, passar pelo luto dela e se nutrir muito, sabe? Se dar muito auto-amor ali, seguindo a intuição, para poder fazer essa primeira limpeza, esse acolhimento. Ela precisa se acolher, sabe? Acho que o primeiro passo é esse. O que você espera para daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, 5 anos. eu acho que eu já vou estar com mais horários, né? Porque como eu tenho, né, dois filhos pequenos, não é daqui a 5 anos, mas daqui a 10 eu tenho pretensão de ter minha sala, né? Minha sala holística, né? Em 5 não, porque meus filhos ainda vão ser adolescentes e eles vão estar precisando, menos, mas ainda vão estar precisando, mas daqui a 10 anos eles vão estar quase indo para a faculdade, então vai ser legal. Mas em 5 eu me vejo assim, com mais horários abertos assim de agenda, atendendo online e presencial. Eu consigo ver com agenda maior. Qual conselho você daria para você mesma de agora que você acha que está faltando assim, aquele ajustezinho que você acha que está precisando daquele ajustezinho? Já estou fazendo, mas eu acho que é mais da saúde, da alimentação, sabe? De melhorar ainda mais, né? Manter essa constância de novo, da Carta da Imperatriz. De cuidar da saúde, de manter as atividades físicas, para eu poder estar bem para mim, né? Para as crianças, para o trabalho. Então, acho que é isso, dar essa reforçada e não esquecer de me colocar em primeiro lugar. A saúde, principalmente. Agora, última pergunta, eu vou pedir para você deixar um recado para Elise daqui a 5 anos, porque você falou que daqui a 5 anos ela vai estar bem próspera, então eu gostaria que ela visse esse recado que você vai deixar para ela. Uhum. Em primeiro lugar, queria dizer que eu falo assim em primeira pessoa, como se estivesse falando para mim Sim, mesma? você falar para você Tá, mesma. tá, tá. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sempre acreditei em você e sempre acreditei na sua força, na sua garra de felina e eu sempre soube que daria tudo certo, sabe? Acho que é isso. Elise, foi um prazer entrevistar você. Assim que eu soube da sua existência, eu já quis entrevistar você. Eu Uhum. soube da sua energia incrível e eu já queria entrevistar você. Foi realmente um prazer. Prazer foi meu também. Muito obrigada pela oportunidade e, de certa forma, né, por confiar no meu trabalho, né, para poder estar mostrando para você e para todas as mulheres. Claro. É, a gente se vê. Um beijão. Tchau, tchau. Tá? Um beijo, tchau.